Por acaso vocês perceberam a presença do filho do carpinteiro passando por aí? Pelos corredores? Pelas galerias? Pois bem, ele continua trabalhando, construindo e reformando os nossos corações, reformando a igreja. Ele, aquele que disse: convém que eu trabalhe enquanto é tempo, enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém poderá trabalhar. Senhor, nós queremos te agradecer por esta convenção. Muito obrigado por tantas coisas boas que têm acontecido em nossas vidas, em nossa igreja. Obrigado, Senhor, pela presença de tanta gente nesta convenção. Nós estamos contando, Senhor, com a sua ajuda, com a sua mão, com a sua vara e o seu cajado para nos conduzir nesta convenção. E que ela seja um marco de renovação espiritual para todo o nosso ministério. Senhor, muito obrigado por esta abertura que nós tivemos nesta noite. Hollywood é ficha. Obrigado, Senhor, por esse espetáculo de fé. Amém. E todos digam amém. Podem sentar. Hoje, o tema desta palavra, Gálatas. Eu tenho refletido, meus amados, pensado muito na nossa igreja, mas também no cenário evangélico, religioso do nosso país. E lendo Gálatas, eu fico pensando, será que a nossa igreja pode voltar a ser uma igreja do desejo, do propósito do apóstolo São Paulo? Uma igreja que se enquadre no espírito da mensagem de Gálatas? Uma igreja que sofre muito a influência do mundo, principalmente na tecnologia. Será que esta igreja de Gálatas poderia parar, refletir, pensar um pouco no que e para que tem servido a tecnologia para os pastores covardes que vão à internet fazer as suas críticas, fazer as suas acusações? A igreja de Gálatas não é assim. A igreja de Gálatas não é assim. Porque um dia o Senhor nos chamou
para sermos testemunhas, para sermos uma igreja que milita na fé, nos propósitos e nos ideais de uma igreja cada vez melhor, cada vez mais enquadrada no espírito da paz, da comunhão. E eu, irmãos, eu dou graças a Deus que eu não mexo com esse negócio de internet. E eu ouvi um pastor um dia desse, amigão, dizer que a internet tem sido instrumento dos covardes, que não têm coragem de fazer a coisa certa e usam a internet de longe para vociferar e dizer coisas que não são verdadeiras. E eu sonho ainda, irmãos, com uma igreja. Eu sonho ainda com uma igreja de Gálatas, que precisa de um propósito mais verdadeiro, um propósito mais enquadrado e mais aproximado do desejo e da vontade do Senhor Jesus Cristo. Esta seria uma igreja ideal. Eu escolhi para falar nesta noite não vou parar em todos, mas em alguns, fazendo algumas reflexões, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10 de Gálatas. E eu começo, olha só que coisa maravilhosa. Interessante, irmãos, eu já fui crente. Em 1962 eu me converti numa outra igreja chamada Cruzada Nacional de Evangelização, e fui crente. Hoje eu não sou mais crente, hoje eu sou evangélico. E a cada dia a gente vai descobrindo coisas impressionantes. Eu nunca tinha parado, não é só eu não, acho que todos nós, de repente nos deparamos com um texto que conhecemos, que ouvimos muitas vezes, mas não analisamos com profundidade, comparando ao nosso dia a dia. E eu me deparei estes dias com Gálatas. O primeiro versículo começa: irmãos, se alguém chegar a ser surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, corrige o tal irmão com espírito de mansidão. Enquanto isso, olha por ti mesmo, para que também não seja tentado. Que coisa maravilhosa, né, irmãos, esse versículo aqui. Quantas vezes nós julgamos as pessoas, mas não olhamos para nós. Deus castiga só os outros. A mão de Deus pesa só sobre os outros. Mas Deus, para mim, Ele tem uma misericórdia tão grande, mas para os outros não, Ele castiga. Tempo atrás, cerca de um ano, mais ou menos, eu recebi um telefonema de um pastor do interior, e pastor razoavelmente bem-sucedido, triste, preocupado, sem saber o que fazer, e ele me disse: pastor Mário, minha filha, uma menina que nasceu num berço educado, cristão, prendada, estuda, envolvida na igreja, ministra de louvor,
E ela está noiva há 1 ano, mas de repente, tanto ela como nós, e mais um grupo pequeno da igreja, descobrimos que ela está grávida. Eu não sei mais o que fazer, porque está uma fofocaiada, uma murmuração aqui na igreja, e eu estou te ligando, pastor Mário, porque o senhor tem que arrumar uma outra igreja, eu preciso sair daqui. Eu comecei a pensar, mas esta não é a igreja de Gálatas. Um grupo naquela igreja se reuniu para tirar satisfação com o pastor. Pastor, nós não podemos aceitar a sua filha, que exemplo ela está dando para as outras meninas, adolescentes e jovens. Que exemplo que ela está dando? Então nós nos reunimos aqui para exigir que você, pastor, tome uma providência. E nós queremos que ela seja considerada agora como qualquer uma outra pessoa e ela seja excluída da igreja. Absurdo, né, irmãos? Nós queremos que ela saia da igreja e vá para o mundo, procurar conforto e consolo nas drogas, quem sabe na prostituição, porque ela não pode mais estar na igreja. Amados, vocês me conhecem, nós nos conhecemos, o pastor Mário de Oliveira não está aqui para ficar protegendo e dizer que está liberado. Nada disso, absolutamente. Mas esta igreja de homens não mede as consequências para querer mostrar e provar para os outros que ela é diferente e que ela pune quem erra e quem comete pecados. Mas esta igreja não é a igreja de Jesus. Então, meus amados, o que é preferível? Que o pai acolha, a mãe acolha, o pai estava acuado. E que os irmãos tragam ela para um aconselhamento e para um consolo, para um conforto. Ao invés de expulsá-la da comunhão. Porque, na verdade, o homem, com esta falsa santidade, ele é que não tolera, mas esconde os seus erros e os seus pecados. Olha só o que diz Gálatas numa situação como esta. Se alguém chegar a ser surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, corrige o tal irmão com espírito de mansidão. Vocês já pensaram? E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu sei que em falando isto aqui, existem aqui pai e mãe que já passaram por esta situação e que enfrentaram a condenação de um grupinho, é um grupinho pequeno, não é toda a congregação, porque na verdade toda a congregação não está preocupado com a vida particular de ninguém, e é isto que a igreja de Gálatas tem que fazer. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, e não é porque alguém foi apanhado em pecado que deve ser expulso da comunhão. Deve ir para o mundo, para as drogas, para a prostituição. E assim como esta moça, aí no telefone mesmo, irmãos, os irmãos não sei se já perceberam, eu sou avançado. Não concordo com pouca vergonha não, viu? Não concordo com libertinagem não. Mas tem muita coisa que nós temos que ser amorosos, temos que compreender. No telefone mesmo, o pai, eu falei, sua filha está por aí? Tá. Eu falei, então, chama ela. E fica do lado dela, você e sua mulher.
Aí, no telefone, eu disse, olha, isto pode acontecer. Isto pode acontecer. Você não quis que isso acontecesse. Então não se deixe condenar, não se deixe condenar por um grupinho que está na igreja e não sai da igreja. Se você quiser dar um tempo e não ministrar o louvor, faça isso. E o seu pai e sua mãe têm que ser os primeiros a te abraçar e te proteger. E ela chorando disse, pastor, é apenas um grupo, mas a igreja toda me aceita. Irmãos, depois dessa conversa, eles, assim no telefone ouvindo, eles caíram em pranto. Pai, mãe, filha. E quantos de vocês estão atravessando problemas, se não exatamente como este, mas problemas idênticos? Estão com medo de revelar. Se eu revelar, se alguém ficar sabendo que meu filho é isso, que minha filha é aquilo, eu posso perder a minha igreja. Paulo sabia o que estava fazendo quando escreveu aos Gálatas, ensinando a eles como é o espírito cristão. Eu vou falar, meus amados, na sexta-feira de manhã, eu vou falar sobre a igreja do pecado. E vou abordar mais ou menos esta questão. Amanhã eu falo sobre a pedra angular. Quinta-feira eu falo sobre moderação. E sexta-feira sobre a igreja do pecado. Você sabe o que acontece? O exército do qual fazemos parte, o exército de Jesus, é o único exército que abandona os seus feridos. Quando alguém descobre na igreja que aquela pessoa está em pecado, porque viu em tal lugar, porque viu fazendo isso, fazendo aquilo, são os primeiros a condenar e a querer que saia da comunhão. Mas a igreja que Jesus queria para Gálatas é uma igreja diferente, uma igreja que receba aqueles que tropeçaram, que cometeram um pecado involuntário, pois a própria palavra de Deus diz que a igreja de Gálatas, a igreja de Jesus, tem que tolerar os fracos. Nós temos que tolerar os fracos, irmãos. Irmãos, querem ver uma coisa? Tem pessoas que não pediram para a natureza, mas elas são chatas. Elas são chatas. Ninguém gosta de ficar perto dessa pessoa. Ninguém xinga, ninguém fala nada, mas a pessoa chata chega, entendeu? E a pessoa assim, olha quem está vindo aí. Aí vai sair um, vai sair no outro. Lá em Brasília, irmãos, quando eu era deputado, tinha uma mulher lá, que quando ela chegava, todo mundo saía. Irmãos, eu comecei a falar, Senhor, me dá força, porque eu via que todo mundo desprezava aquela mulher. Todo mundo. E Deus me deu um ministério. Enquanto todo mundo acha alguém chato, enjoado, eu tenho tempo para ouvir essas pessoas. Isto é que é tolerar os fracos. Os fracos são essas pessoas que cometem esses pecados e que são chatos. Na sua igreja tem gente chata, mas converse com o chato. Você não imagina como o chato sofre. O chato é um sofredor, irmão. O chato, ele fica triste porque ninguém quer saber dele. Não convida ele para um culto ao ar livre. Não convida ele para uma vigília. Não convida ele para um piquenique. Não convida ele para uma viagem. Então você vai repreender o seu sentimento de repulsa pelo chato da igreja, e quando você voltar dessa convenção, a primeira coisa que você vai fazer, procurar o chato e dar um abraço nele.
Dê um abraço no chato. Eu descobri, irmão, que Deus me deu esse ministério. Por fim, eu era o único deputado que parava no corredor para ouvir aquela chata. Irmãos, ela era uma coitada, útil, mas ela tinha aquele magnetismo de chata. E eu descobri uma coisa, porque ela era chata, mas ela era muito esforçada, ela queria fazer alguma coisa. Um dia, eu estava no restaurante, ela passou, né? Os deputados tudo viram as costas para ela passou e foi na minha mesa e falou assim: deputado, olha só como o chato faz. Deputado, que bom te ver aqui. Posso pegar uma batatinha, deputado? Claro, pode pegar uma batatinha. Eu falei: você não vai almoçar? Deputado, eu não trouxe dinheiro. Não, então você é minha convidada. A partir daí, irmãos, toda vez que eu encontrava com ela, toda semana, eu dava para ela R$100. Eu descobri, sabe o quê? Ela passava fome, ela tinha família, e todas as vezes que ela encontrava comigo, ela chorava. Eu era o único que abraçava aquela mulher. Eu consegui entender, irmãos. Eu quero dizer para vocês que o pastor Mário de Oliveira não é nenhum santo, é perfeito, mas eu consegui. É um momento de algo que o universo, na sua movimentação pelo espaço, de repente, naquele momento, os astros conjugaram para que eu fosse o único a entender que aquela chata precisava de atenção. E está assim de chatos na igreja. Quando a Bíblia lá fala que nós temos que tolerar os fracos são os chatos. Mas assim como temos que tolerar os chatos, temos que tolerar essas pessoas que pecam. Eu tenho notícia, não conversei muito mais, conversei mais uma vez. Aquela moça, um dia falando comigo por telefone, ela disse: pastor, eu me libertei. Não estou preocupada mais com o que pensam, com o que dizem. Sabe por quê, irmãos? Este grupelho que tem na igreja, que muitos pastores acompanham, fugindo do conselho a Gálatas, este grupelho que condena essas pessoas, não julgam ninguém pelo caráter. Não julga ninguém pelo caráter. Uma moça de direita, de uma família boa, a moça trabalhava, fazia louvor. Quem pode garantir que amanhã não seja você a tropeçar? Quem garante que não seja? E se isso acontecer, você tem que estender a mão para ajudar quem caiu, aconselhar com mansidão, porque um dia poderá acontecer com você. Olha só o que diz o primeiro texto de Gálatas: enquanto isso, olha por ti mesmo, para que também não seja tentado. Ele quis dizer que nós corremos o risco. Tem pastor burro que ainda acha que porque ele é pastor, ele é o tal. Não, eu sou poderoso, sou forte. É coisa nenhuma. Nós somos todos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas tentações. Irmãos, às vezes dá uma vontade de dar um murro na cara de uma pessoa. Você não tem essa vontade? Dá vontade de dar um murro na cara da pessoa. Você pensa que o pastor Mário de Oliveira é presidente do Conselho Nacional? Não sente isso? Você está enganado. Ela tem vontade de dar murro. Só tem uma diferença:
eu só tenho vontade, eu não dou um murro na pessoa. É assim que nós temos que fazer. Cuida de ti mesmo e tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado, irmão. Olha por ti mesmo. A Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. É para você, viu? Não é para o Mário só não. É para você. Eu teria muito mais coisa, mas o nosso tempo não. Eu vou respeitar o tempo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Deus. Muita igreja interpreta diferente. Você não pode fazer isto nem aquilo para que você cumpra a lei da nossa igreja. Mas nós não estamos nesta igreja para cumprir a vontade desta igreja. Nós estamos nesta igreja para cumprir a vontade de Deus. Porque esta igreja não é perfeita. Esta igreja é uma igreja lotada por pessoas fracas, por pessoas sujeitas a todo tipo de tentação. Então, olhe bem o que diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis. Vamos trocar a lei pela vontade, e assim cumprireis a vontade de Deus. Pastor, esta palavra é para você. Quando eu digo pastor, estou no genérico, pastor e pastora. Pois, no 3, pois se alguém pensar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E quanta gente aqui, quanto neguinho está aqui pensando que é alguma coisa, mas não é nada. Não é nada. Tem muita gente sentada aí em pé, pensando que é alguma coisa, mas não é nada. O apóstolo São Paulo, ele dá um antídoto para esta doença de quem pensa que é alguma coisa não sendo nada. Paulo caiu na real. Paulo caiu na real. De vez em quando a gente cai na real em algumas coisas. Paulo caiu na real, porque ele pensava que era só por ser um cidadão romano, um soldado de Roma, defendendo os direitos de Roma, defendendo os direitos de César. Ele pensava que era alguma coisa, mas ele teve um encontro que muitos de vocês que estão aqui precisam ter. Digo porque existem pastores que pregam, mas nunca tiveram um encontro real com Ele. Principalmente pastor que prega só pensando no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, quanto eu vou ganhar, quanto eu vou ganhar. Este ainda não teve um encontro real. Este não teve encontro real. Então Paulo pensava que era tudo. Soldado, perseguia, matava os cristãos. Um dia, no caminho de Damasco, aconteceu um inusitado encontro. E lá ele se encontrou com Jesus. Aí ele viu que ele não era nada. Aquela luz cegante, essa luz que tinha que brilhar na casa e no coração e na igreja de todos os que estão aqui, caiu sobre Paulo. De repente ele viu a luz, e a partir dali, ele se tornou uma nova criatura. E ele então se dirigiu um dia aos seus discípulos, a todos os pecadores, entre os quais eu sou o maior ou o menor de todos eles.
E ele, para você que pensa que é alguma coisa, só porque você canta, só porque você prega, só porque você tem igreja boa, só porque você viaja, você pensa que é alguma coisa. Paulo também tinha esse sentimento, mas quando ele encontrou com Jesus, ele ficou pequeno. Tanto é que ele mudou o nome dele. Olha só, que coisa maravilhosa, irmãos. Porque antes de Jesus, era Saulo de Tarso, o grande. Depois do encontro com Jesus, ele se tornou Paulo pequeno. Paulinho, seja Paulinho, seja Paulinho. E agora pequeno, ele recomenda um antídoto para quem não entendeu, um antídoto para todos vocês. Ele diz assim: sede meus seguidores, como eu sou de Cristo. Sabe por quê? Olha só, agora vem o antídoto. Sabe por quê? Porque não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Ele que vive em mim. Não sou mais eu quem vivo. Irmão, será que você pode dizer isso hoje? Pastor de 1 ano de crente, de ministério, de 10, de 20, de 30, de 40, de 50. Você pode dizer isso? Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo. Eu penso como Ele, eu ajo como Ele, eu perdoo os pecadores, eu perdoo aquela adolescente que ficou grávida. Sabem por quê? Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, e Ele perdoa. A igreja, o grupelho não perdoa, mas Jesus Cristo perdoa. Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não é o Mário que está falando. Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quanta gente enganada tem aqui. 4. Mas prove cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória, somente em si mesmo e não no outro. Vamos tentar interpretar essa palavra aqui, né? Eu acho, irmãos, que o pastor, ele tem que batalhar. Eu acho que todo pastor, nós temos aqui um grupo lá dos Estados Unidos, convidado meu, acho que todo pastor, ele tem que abrir obras. Tem muito pastor que não abre. Eu sou presidente, eu sei, não abre. Acho que todo pastor tem que comprar um terreno para a igreja. E todo pastor tem que construir pelo menos 1 ou 2 igrejas. Eu sei que tem pastor que já construiu 10, enquanto tem pastor que não construiu nenhuma. Ele não vive da glória dele, ele vive da glória dos outros. E é tão fácil, irmãos, pegar uma igreja pronta, construída, arrecadando bem, não é tão fácil, e depois se estufar o peito e dizer: eu sou pastor de tal igreja. Ele está se gloriando na glória do outro. Mas você também pode fazer, se você assumir. Eu recomendo aos pastores que eu não sou contra, irmão, não pense que eu sou contra, não. Porque às vezes a circunstância faz com que a gente indique um pastor que nunca abriu uma obra, que nunca comprou nada. A circunstância faz com que a gente coloque naquele lugar, porque é a única alternativa que tivemos. Mas se isso acontecer com você, e você ter uma boa igreja,
chegue lá e diga: eu vou compensar. Eu não vou basear o meu ministério na glória de quem passou aqui na minha frente. Eu peguei uma igreja boa, arrecadação boa, e eu vou compensar. Eu vou abrir mais 1, 2, 3, 4 obras. Eu vou abrir, eu vou comprar um terreno. Eu nunca peguei isso aqui de mão beijada, mas agora eu vou comprar um terreno, eu vou construir. Não seja folgado, irmão. Não seja folgado. Ainda é tempo de você fazer isto. Faça. Mas prove cada um a sua própria obra. Então terá motivo de glória somente em si mesmo, e não no outro. 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um levará o seu próprio fardo. Você já teve a experiência, pastor, daquele pastor na sua região, que tudo quanto é problema que ele tem, em vez de ele resolver, leva para você? Eu estou do lado da Bianca, eu fico bobo de ver pessoas que podem fazer as coisas, mas ligam para ela para perguntar: será que eu posso fazer? Você tem que ter iniciativa e fazer. Tomar a iniciativa de fazer, porque cada qual levará o seu próprio fardo. Procure não colocar o fardo nos ombros do outro, passar o problema para frente, mas procure resolver o problema. Procure resolver. O 6. O que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as suas boas coisas aquele que o instrui. Olha, interessante. Irmãos, eu não sou especialista em Gálatas, eu sou aprendiz. Não sou mestre, sou aprendiz, mas olha que coisa bonita. E o que está sendo instruído, isto é, aquele que está no caminho, conhecendo a palavra, faça participante de todas as suas boas coisas aquele que o instrui. Vamos fazer uma observação. Você já viu aquela pessoa que ela comete um erro, Nós conhecemos a história de uma pessoa, não sei se foi na China ou se foi na Mongólia, que um se chamava Adão e outro a Eva, mais ou menos isso. O que aconteceu, quando a serpente enganou a Eva? E a Eva, por si mesma, passou aquele fardo para o Adão. E quando Deus aparece, um põe a culpa no outro. Ah, Senhor, não é culpa minha, é da Eva. A Eva chama: Senhor, pelo amor de Deus, a culpa é da serpente. Quando acontece uma coisa ruim lá na região daquele superintendente, uma coisa ruim lá naquela igreja, ele põe culpa no superintendente, outros põem culpa no conselho estadual. Mas quando acontece uma coisa boa, ele diz: não, foi eu que fiz. Está vendo só como é que eu sou bom? Mas, irmãos, vocês acreditam que, eu não vou falar o estado não, mas viajando por aí eu vi um pastor falar para mim: senhor pastor, eu tive que repreender um pastor. Por quê? Não, porque está reclamando, que ele tem uma igreja com 30 membros. E ele estava reclamando do Conselho Nacional. Nós temos que mudar esse presidente. Eu tenho uma igreja com 30 membros, faz 10 anos, ela não aumenta. A culpa é do presidente. Vocês pensam que isso é invenção minha? É verdade. É verdade. Quem está sendo instruído na palavra, eu entendo isso aqui, irmãos, como sinceridade, como honestidade. Quem está sendo instruído seja verdadeiro.
E se você cometer algum erro, assuma. Se você for fracassado, assuma. Se você for vitorioso, assuma também. Não assuma a vitória do outro e o seu fracasso deixe para que o outro assuma. Mas assuma o seu próprio fardo. Quem está sendo instruído na palavra, seja participante de todas as boas coisas, aquele que o instrui. 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, este também ceifará. Isso é matemática. Matemática, irmãos. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar um dia. Portanto, não reclame. Eu recomendo a todos os pastores que estão aqui, que sempre reflita naquilo que você está fazendo e naquilo que você está falando. Por quê? Isto poderá um dia se voltar contra você ou a seu favor. Porque aquilo que o homem semear, certamente um dia ele vai colher. Eu gostaria de, neste texto, meus amados, falar um pouquinho, o tempo que me for possível falar, porque nós temos um tempo a respeitar. Eu gostaria de voltar um pouquinho ao passado. Irmãos, eu nunca me esqueço do lugar que eu saí, a pobreza, da fome, de ir deitar sem ter um pedaço de pão para comer. Mas eu consegui uma mãe maravilhosa, que lavou roupa a vida inteira para nos dar o pão. E eu me lembro dessas coisas. Nunca persegui ninguém, nunca me levantei contra ninguém, mesmo tendo opinião contrária em alguns momentos, com respeito às diretrizes administrativas do Conselho Nacional, eu nunca fui no púlpito da minha igreja falar mal. Aliás, irmãos, se tem aqui algum pastor que sobe no púlpito para falar do problema que você tem com o Conselho Estadual ou com o Conselho Nacional, eu quero dizer para você que você é um covarde. Você é um covarde, sabe por quê? Eu não posso ir na sua igreja. Como é que eu vou na sua igreja? Mas você está lá todo dia com os membros da igreja, falando mal do presidente, falando mal da administração. Quem faz isso é covarde. Que eu não posso me defender. E se eu ficar sabendo que um pastor está falando mal de mim no púlpito da sua igreja, e eu disser assim, eu vou lá me defender. Se eu for lá, o povo está tão contaminado que eles vão me bater. Mas eu nunca no púlpito, quando eu fui pastor, nunca no púlpito da minha igreja, eu falei mal de qualquer um dos meus superiores, porque a minha posição, concordando ou não com a administração, é pessoal, é minha. Eu não posso ser covarde de passar essa informação para o povo que não tem nada a ver com isso. O povo não tem nada a ver com isso. Então eu sempre respeitei. Eu sempre falei bem da minha liderança. Quer que eu diga uma coisa? Eu falo bem, eu gosto de falar bem de todo mundo. Este é o resumo da mensagem que eu vou falar daqui a pouco. Fale bem das pessoas. Eu falo bem de todo mundo. Eu viajo por esse Brasil, quando eu me lembro, eu falo bem do Jerônimo, falo bem do Josué, falo bem do Parisotto, falo bem de todo mundo. Falo bem, eu vou lembrando dos nomes aí, do Davi Rodrigues, eu falo bem do Manuel Martins, eu falo bem. É bom, faz bem a gente falar bem das pessoas. E eu tenho colhido isto.
A minha colheita é boa. Ah, vocês estão vendo. Não estou colhendo uma coisa boa? Quando eu fui para a igreja em 1962, eu morava, irmãos, num casebre. Dá para colocar? Olha só. Vocês acreditam que essa casa está lá até hoje, na rua Santo Antônio, em Bauru? Só que ela está reformada. Olha aí. Quando eu morava lá, não tinha esse muro aí. Não tinha aquela parede de tijolo. Não tinha calçada, porque sabe o que era isso aí? Isso era uma estrada que passava boiada para ir para o matadouro. Quantas vezes, uma vez por semana, a gente saiu correndo, todo mundo, aquele era o berrante. A gente corria para dentro de casa, ficava na varanda assim, olhando as vacas passar, pisando em cachorro, cachorro latindo. Depois a mulherada ia lá limpar aquela cocosada de vaca que passava por ali. Olha aí, eu tive lá esses dias, irmãos. Da onde eu saí, olha só. Quando eu me converti, eu estava morando nessa casa aí. Morava aí. Eu, a minha mãe, o Antônio, a filha, né, a Maria, a Irene e o Luiz. Nós morávamos aí. Minha mãe dormia num quarto com os menores e eu, Antônio, dormia no outro quarto. Eu fui lá esses dias e pensei, como é que cabia a gente aqui? Como é que cabia? Nesta casa nós nos convertemos, né? Não tinha aquele portão azul lá, era um portão de madeira. Não, pode voltar. Não, eu não mandei passar. Pode voltar. Espera eu mandar. Aí, irmãos, eu saí em 1965. Em 1962 eu me converti, morava nessa casa há 2 anos. Em 1962 me converti, fui para a igreja. Em 1965 eu saí para o ministério. Fui pregar. Passei ali por Tupã, Adamantina, Lucélia, né? Depois eu vou falar um pouquinho de Ourinhos. Quando eu voltei, 7 meses depois, eu voltei, aí minha mãe já não morava mais aí, porque não tinha dinheiro para pagar aluguel. A gente ficava 1 ano em cada casa e tinha que sair correndo, mudança de noite, né? Você está rindo, você já mudou muitas vezes à noite, né? E outra coisa, a mudança não ia no caminhão, não, era uma carrocinha, puxado do cavalo, levava. Aí quando eu voltei para casa, já não morava mais aí. Agora você pode ir para outra casinha lá. Aí, olha só, nessa casa. Aí, quando eu voltei, minha mãe... E você sabe a coincidência, irmãos? Essa casa fica numa rua chamada Alameda das Margaridas. Acho que é por isso que a casa não cai de jeito nenhum. Olha lá, aquela casinha. A porta direita era o quarto meu e do Antônio, a porta esquerda era uma cozinhazinha e o quarto da minha mãe com... Aí só tinha 2 quartos só, e uma cozinha. Daí eu saí, né, e fui para o ministério, e passando por Ourinhos, onde eu sempre falei, Marafon está aí, ele já ouviu, mas outras pessoas já ouviram, a gratidão que eu tenho, o reconhecimento que eu tenho. O Marafon está aí. O Marafon ficou uns 40 anos longe de mim. Eu não precisava falar nada dele. Toda a vida, Marafon, falei de você. É por isso que Deus me honra. Eu sempre falei bem de vocês, sempre disse que a minha grande escola foi os 8 a 10 meses que eu passei em Ourinhos. Sempre falei muito bem, sempre deixei claro. Porque na minha história inclui Ourinhos, eu deixo claro. Quem foi o grande desbravador em Ourinhos foi Antônio Marafon. Eu sempre digo que lá eu tive uma faculdade. Tem foto aí de Ourinhos? A próxima foto? Olha aí, a tenda. Essa tenda aí foi montada pelo Marafon lá em Ourinhos. Ali. Essa tenda, em 1965, 53 anos. Essa tenda. Olha lá.
Irmãos, olha só, eu acho que não é só eu, não, acho que a maioria aqui, né, tinha complexo de feio, não tinha? Irmãos, eu tinha um complexo de feio, irmãos. Acho que todo mundo aqui. Um dia desse, irmãos, eu estava com a Bianca olhando umas fotos antigas, eu fiz uma descoberta extraordinária. Eu era bonito. Olha só, olha lá. As pessoas onde eu ia perguntavam se eu desfilava, se eu era manequim. Hoje eu não posso falar mais disso, né? Agora de Ourinhos, tem mais alguma de Ourinhos aí? Eu tirei essa foto com esse irmão um dia eu fui lá. Olha só, irmãos, vamos falar a verdade, eu não era bonito, olha só. Eu não sei, irmãos, imaginem vocês, eu tinha complexo de feio, pintei e bordei. Agora imagine se eu tivesse certeza que eu era bonito, e nosso mundo ia acabar. Feio, pintava e bordava, imagine, bonito. Vamos à próxima foto. Irmãos, este é o coreto da Praça Arlindo Luz. Vocês estão testemunhando aí o início da obra em Assis em 1966. Para pastores que procuram a gente, às vezes, querendo uma obra, mas eu quero uma igreja boa, que arrecade bem, né? Ou não tem isso? Será que não tem? Assim de pastor que quer uma arrecadação boa. Uma vez um pastor começou a fazer chantagem com outro pastor, eu falei para o outro pastor, eu não era presidente, eu não era nada. Fiquei com tanta dó do pastor que eu falei, eu vou resolver para você. Aí eu mandei chamar o pastor veio, porque ele estava ameaçando, aquele pastor estava ameaçando de contar os podres do outro pastor. Podre, por exemplo, que para mim não interessa. Eu não quero saber dos podres de ninguém. Para mim aqui todo mundo é puro, todo mundo é bom, todo mundo é legal. Mas tem pastor que quer descobrir os podres do outro. É feio isso, irmão. É feio. É ridículo. É diabólico, é mundano. E ele estava com medo. Eu falei, mas ele vai fazer uma carta para todo o Brasil falando umas coisas de mim. Eu falei, manda ele falar comigo. Aí ele foi falar comigo lá de chinelo, sentou. Eu falei, então você está querendo uma igreja? Eu quero uma igreja. Eu tenho uma igreja em tal lugar. Ela, quanto que ela arrecada? Eu não era nada, hein? Não era nada. Essa igreja arrecada vamos colocar na moeda de hoje, arrecada R$800. Mas eu não posso assumir uma igreja dessa. Falou, você, então, quer dinheiro, uma arrecadação. Não é porque uma igreja pequena, não tem muitas pessoas, eu gosto de almas. Aí eu falei assim, irmãos, muitos de vocês não me conhecem na verdade. Eu olhei para ele e falei assim, sem vergonha, você está ameaçando aquele meu amigo que vai espalhar a carta pelo Brasil todo falando dele. Fala isso para mim, olha para mim e fala. Você está aqui na minha frente. Não seja covarde, fala para mim. Eu quero ver você falar isso para mim. Sem vergonha. Levantei. Aquele foi um dos momentos que eu fiquei com vontade de dar um murro na cara dele. Mas eu não dei, irmãos. Eu não dei, porque não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então eu não dei, mas eu mostrei autoridade. Abri a porta e falei, já daqui, rapaz. Sem vergonha, você quer dinheiro, comigo você não arranca, não. E tem gente que se surpreende comigo, que não me conhece direito. Irmãos, vamos para frente aí. Aí, ó o começo do Mário de Oliveira aí. Se tiver aqui alguém, às vezes, pois é, o Mário de Oliveira está numa boa lá. O Mário está numa boa lá, presidente. Olha o carrão dele. Olha aí por onde eu passei. Piolhento. Olha por onde eu passei. Olha aí.
Daí eu fui para o Uruguai. Tem mais alguma de Assis aí? Aí, ó. Grande milagre que aconteceu na cidade. Passa outra. Uruguaiana, irmãos. Uruguaiana. Olhe bem. Assis, 1966. Fundei a igreja lá. O terreno que está lá na rua Senhorinha de Souza foi o papai que comprou. Eu comprei terreno. Para você, preguiçoso, que nunca comprou nada para a igreja. Nunca. Só fez para você. Venha ao nosso reino. Né? Venha a nós, digo. Ao vosso reino, nada. Olha só o tabernáculo que eu construí em Uruguaiana, em 1966. E olha só, irmãos, como eu era elegante. Eu tenho razão, olha só. O tabernáculo, dá para ver lá. Uruguaiana. Irmãos, sabem que eu posso levantar a minha cabeça e dizer, vocês podem não acreditar. Vocês não são obrigados a acreditar no que eu vou dizer. Eu não estou no ministério por causa de riqueza. É ao contrário de muitos pastores que estão no ministério pensando só no dinheiro. Todo evento que ele faz, ele pensa no dinheiro. Não está certo. Não está certo. Irmãos, eu estou bem de vida hoje. Estou bem. Eu ganho bem. Ganho bem, irmãos. Mas eu já fui pobre, de maré. E quando eu estava no ministério, irmãos, construindo o tabernáculo, comprando o terreno, minha mãe era lavadeira, cara. Lavadeira, senhor. Lavando roupa. Quando eu era criança, eu via minha mãe ir nas casas buscar aquelas, a gente chamava de mala ou trouxa, de roupa, né? Roupa suja. Coitada. Magrinha, aqueles malão desse tamanho. E ela vinha assim, o pescoço até entortando assim. Eu ficava olhando assim. E eu falava assim, coitada da minha mãe. Quando eu crescer, olha só o pensamento do menino pobre. Quando eu crescer, eu vou comprar um caminhão para minha mãe não carregar mais roupa na cabeça. Aí eu vou buscar roupa no caminhão para ela. Eu vou buscar roupa para ela, ela não vai mais. Irmãos, e o caminhão, aí eu deitava e ficava imaginando como era o caminhão. O caminhão era verde. Se tivesse lembrado de ter trazido aqui. Passaram-se anos e anos, um dia eu comprei um caminhão verde. Eu fico olhando aquele caminhão e me lembro daquele sonho de criança. Eu às vezes fico analisando para ver se isso tem alguma coisa a ver com alguma ciência, porque isso parece uma espécie de projeção mental. Um dia desses, irmãos, eu fiz uma descoberta um dia desses, interessante. Eu nem sei se eu falo para vocês querem ouvir? Olha, interessante. Você já teve aquela experiência assim, por exemplo, está pensando numa pessoa, né? Está pensando numa pessoa, e de repente a pessoa liga para você? Isso é comum, não é? Comigo acontece. Você sabia que isso é científico? Estudando a minha maneira, eu descobri que o nosso cérebro, ele independentemente da minha vontade, ele se comunica com outro cérebro, principalmente de pessoas que você conhece. Eu passei a observar, mas isso é extraordinário, irmãos, isso é fantástico. Passa a prestar atenção. Quantas vezes você fala assim, puxa vida, eu estava pensando em você. É o cérebro seu que se comunicou com ele. E eu não estou falando aqui não é aquela palavra para definir. Não, é telepatia, sim, mas é outra coisa. Não é uma palavra que a gente usa na religião. Eu vou tentar lembrar depois. Eu vou tentar lembrar. É científico.
científica. Aí eu passei, irmão, isso é extraordinário, experimente, preste atenção para você ver como vai acontecer com você. Mas aí, vamos voltar aqui. Irmãos, como eu disse para vocês, eu estou muito bem hoje. Né? A história do caminhão é essa aí. Eu acho que é qualquer coisa do cérebro da gente. E eu tinha esse sonho. Irmãos, eu fazendo sucesso, irmãos, comprando terreno, construindo. Multidão. Para quem não me conhece, toda a vida preguei para a multidão. É claro, irmãos, que não é só eu aqui, claro, é claro que não. Se eu fosse falar, ia falar de muita gente aqui que pregava para a multidão e prega até hoje, né? Parisoto, Josué. Eu tenho que falar essas pessoas, porque essas pessoas não é? Então, era multidão, irmãos. E minha mãe lavando roupa. Lavando roupa. Irmãos, um dia, eu saí de Uruguaiana e fui visitar a minha família. Era julho, frio. Cheguei lá, eram umas 10h30, 11 horas da noite. Naquela época a gente levava 2 dias para ir de Uruguaiana até Bauru. 2 dias, era o trem minuano, mais ônibus, mais aquilo. Aí eu cheguei em Bauru, aquele frio, naquela segunda casinha caindo os pedaços que vocês viram. Aí eu cheguei, aí eu bati na porta, assim, ó. Quando eu bati assim na porta, eu fiquei olhando, aí eu vi aquele movimento, aquela luzinha fraca acendeu assim, e eu vi que as pessoas ficaram lá de prontidão, né? Aí eu bati outra vez. Aí estava o Antônio, né, e a minha mãe, as outras crianças dormindo. Aí eu me lembro que o Antônio falou assim: quem bate? Naquele tempo tinha aquela propaganda das casas pernambucanas. É o frio. Aí ele falou assim: quem bate? Eu disse: é o frio. Aí ele abriu a porta, nós conversamos. Depois de uns 10 minutos de conversa, aí eu fiquei sabendo que fazia 3 dias que não tinha que comer na minha casa. E eu fazendo sucesso, comprando terreno, construindo, ganhando almas. Nunca fui pastor parasita, não, que vive das finanças da igreja. Eu vivo delas, mas eu trabalho para elas e produzo elas. Eu sou produtor. Irmãos, aquela casinha segunda que vocês viram, ela tinha uma janela para o quintal do vizinho. Lá no quintal do vizinho tinha pé de banana, de abacate e de laranja. O Antônio, de noite, quando estava todo mundo dormindo, ele pulava a janela e pegava abacate. Roubava abacate. Não vou falar que era roubar, mas pegava abacate lá, banana verde, eles comiam. Eu fazendo sucesso, né? E a minha família passando necessidade. Sabe por quê, irmãos? Eu nunca, olhe bem, até hoje, eu nunca estive no ministério para ganhar dinheiro, para ficar rico, apesar de que eu sou rico hoje. Mas a palavra de Deus é clara. Você tem que deixar a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Buscai primeiramente as coisas de Deus. Buscai primeiramente o reino. E depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas infelizmente, Josué, as pessoas fazem o contrário. Elas querem tomar primeiro, elas querem rapelar primeiro. E depois não faz nada. Nós temos que buscar primeiramente o reino, dedicar ao reino. Meus amados, igreja de Gálatas, nós temos que retornar aquele amor pelas almas e não pelo dinheiro. Não pela posição no Conselho Nacional, Conselho Estadual. Uma vergonha quando alguns pastores começam a brigar e ir para a internet porque quer vir para o Conselho Nacional. Devia plantar batata. Aí, irmãos, eu saí, 11 horas da noite, fiquei tão comovido, 3 dias sem comer,
Aluguel vencido, seria despejado no dia seguinte. Aí eu fui lá na estação, ainda tinha estação de trem de ferro, né? E cheguei lá, comprei uns 8, 10 pastel amanhecido, aquele pastel que fica murcho, e levei lá para a minha família comer. Uma semana depois eu saía novamente e voltava agora para Pelotas. Tem fotografia de Pelotas aí? Isso é Uruguaiana, 1966. Aliás, 67, Uruguaiana ainda ali. Quem adivinhar o que eu estou fazendo aí, eu vou dar R$10. Quem adivinha o que eu estava fazendo aí? Não vale o Josué, nem o Manel Martins, nem o Parisotto. Vocês devem saber. O que eu estava fazendo ali? Estava recebendo oferta e colocando na pasta, olha lá. Ainda bem que não dá para ver o dinheiro na minha mão, né? Olha aí, recolhendo oferta, isso Uruguaiana, no Campo da Bênção. Né? A próxima foto qualquer. Olha, irmão, Pelotas, isso aí. Ó. Isso aí foi o dia da consagração do terreno que eu comprei em Pelotas. Como é que chama a rua lá? Lá em Pelotas? Barão da Conceição. Olha aí, está lá o Belmar do meu lado e o Adolfo Clarinho do meu lado lá. Olha lá. De Pelotas, vamos aí vamos ver. Olha aí, Canoas, olha aí. Campo da Bênção, irmãos, isso era o Campo da Bênção. Não. Quem é que vai para o Campo da Bênção hoje? Vai nada. Eu vou alugar um salão. Ontem eu estava conversando com o Luiz Antônio aí, para alugar um salão, quer abrir uma obra, tem um salão que é 20 mil, outro é 100 mil por mês de aluguel. E tem uma coisa, se você abrir na rua, não dá certo mais. Não é mais novidade. Entendeu? Mas naquele tempo era lá no Campo da Bênção, no terreno. Olha a fiação passando por cima de mim lá. Era o Campo da Bênção. Um frio. Uruguaiana, 1967. Fez tanto frio, que um dia eu comecei a falar à noite, de repente a voz, no som, começou a ficar mudo. Aí eu resolvi parar de falar, mudo. Aí no dia seguinte, quando o sol começou a esquentar, começou a ouvir vozes lá no terreno. A voz tinha sido... A voz tinha sido congelada. Mas agora eu vou falar o verdadeiro. Tão frio que a gente abria a torneira, não saía água, a água virou gelo na torneira. Agora eu fico pensando, deve ter gente aqui do Campo da Bênção, lá de Assis, de Uruguaiana. Eu fico pensando, irmão, a fé desse povo e o meu desejo de crescer, de pregar, aquele frio. Me lembro que numa das noites de Uruguaiana estava fazendo, me lembro até hoje, 3 graus abaixo de zero. Canoas, vamos ver se tem Porto Alegre aí. Porto Alegre. Campo da Bênção também, está vendo o poste na minha frente? Campo da Bênção. Mais uma vez eu vou lembrar, olha só como eu era bonito, eu não sabia disso. Eu achava que eu era feio. Mais uma fotografia de Porto Alegre. Olha só, isto aí é um cinema, Cine Italia, que eu aluguei em Porto Alegre. Olha só, um cinema que estava fechado, e o Campo da Bênção, né? Muita gente, e frio e chuva, aluguei o Cine Italia. Olha só, nós tivemos que sair desse cinema porque o assoalho começou a afundar. Aí o dono falou assim: pastor, missionário, se eu não sair, eu vou perder meu prédio. Eu tive que sair de lá, mas compramos um outro, vamos deixar isso para depois. Vamos ver a próxima foto, o que é. Isso é Porto Alegre hoje, nós construímos lá. Olha só que coisa linda. Um dos auditórios mais bonitos que nós temos lá no Rio Grande do Sul. Isso é recente que eu comprei lá, construí, fiz essa reforma bonita aí. Coisa linda, maravilha. Vamos lá, outra foto. Juiz de Fora, minha passagem por Juiz de Fora. Olha só, está até escrito lá. Juiz de Fora, avivamento. Olha lá o bigode, costeleta, aquele tempo era moda, né? Vamos lá, outra foto.
Isso já é Belo Horizonte, olha aí. Sermão da Montanha em Belo Horizonte. E essa fotografia é antiga, ela tem mais de 20 anos, essa foto aí. Olha só. Irmãos, sabem por que eu mostro tudo isso para vocês? Porque, desculpem, vou dizer aqui que eu não me considero um santo, não sou santo. Não sou santo. Se alguém pensa que eu sou santo, tira o cavalo da chuva, porque eu não sou santo. Não sou santo. Eu sou um pecador honesto, mas não sou santo. É porque mais vale um pecador honesto, em constante busca do arrependimento, do que um santo desonesto, radical, que nunca muda. Então, eu sou esse pecador, honesto em busca do arrependimento. Irmãos, mas eu sempre trabalhei pela obra. É por isso que eu estou aqui hoje. Você quer estar no meu lugar? Comece a trabalhar agora, correndo. Talvez ainda dê tempo para você. Não é só no meu lugar, não. Você pode estar no lugar do Parisoto, né? do Irineu. Não, falando tanto de Josué, do Irineu. E tantos lugares aí. É só você trabalhar. A folha de do Washington, que é sentado ali. É só trabalhar, a folha de serviço. Olha só, irmãos. Tudo que o homem semear, este também ceifará. Seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Eu quero que você, nesta noite, reflita. Vamos nos esforçar, vamos refletir e vamos ser, nesta noite, a igreja de Gálatas, que anseia por um conselho, uma mensagem de renovação, de transformação, uma mensagem que possa nos conduzir pelo verdadeiro caminho da pregação do Evangelho, do caminho do amor, da compreensão, de tolerar os fracos, de abraçar, de orar, de socorrer os oprimidos. Diga, eu sou Gálatas. Diga, eu sou Gálatas. Tem mais coisa aqui, mas eu estou resumindo, por causa do tempo. Porque quem semear da carne também ceifará. Olha só, gente, olha que revelação. 6:8. Porque quem semeia da carne também ceifará a corrupção. Você semeia da carne ou do Espírito? Você semeia da carne ou do Espírito? Porque quem semeia da carne, ceifará a corrupção. Mas quem semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Coisa linda, maravilhosa. Quem ceifar do Espírito, colherá a vida eterna. Seis, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não cansemos de fazer o bem. Ah, irmãos, é tão bom fazer o bem. Sabe o que eu me lembro às vezes? A gente era pobre, né? Pobre. Mas lá em casa, eu e o Antônio e os meus irmãos, nós temos um dom. Nós gostamos de ajudar as pessoas. Sempre foi assim. Eu lembro que o Antônio, lá na rua, aqueles engraxates, ele de repente aparecia lá em casa, ele convidava um, que a gente só vivia com pobre, é claro, o pobre só vive com pobre, né? Só vive com pobre. Aí aquele pobre lá, aí aquele coleguinha do Antônio reclamava, pois é, eu estou meio com fome, não comi nada hoje. Sabe o que o Antônio fazia? Levava ele lá para casa, para comer lá em casa. Lá em casa, pelo menos, a minha mãe dava um jeito e fazia polenta. Por isso que eu não gosto de polenta até hoje, porque é polenta. Aí minha mãe fazia polenta e às vezes ela pedia. Lembra daquele tempo que você ia lá na cerca e chamava a vizinha, você pode me emprestar uma colher de pó, uma colher de açúcar, uma colher de arroz? Ela ia lá e fazia comida e lá
aquela pobreza minha, do Antônio, da minha família, a gente tinha ainda a coragem, a iniciativa de repartir aquele pão. E quantas pessoas só querem para si? Quem sabe hoje a gente pode dar uma ideia aqui de você procurar saber na sua igreja, pastor, quem está passando necessidade? Gálatas, socorra. Ajude as pessoas. Quando eu era menino, irmãos, tinha um ditado, né, que todos vocês devem ter ouvido: quem planta vento, colhe tempestade. Tudo que você plantar, pode saber, você vai colher. Você vai colher. 10. Por isso, olhe só, eu falei sobre aquela transmissão, o nosso cérebro se comunica, que hoje o Guaraci deu uma deixa na mensagem bonita que ele pregou. O Guaraci, eu não sabia que o Guaraci pregava, eu nunca vi ele pregar. Coisa linda, Guaraci, nem sei onde é que ele está. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas, principalmente, aos da família da fé, aos domésticos na fé. Olha só que coisa abrangente, que coisa larga, que coisa extensa, que coisa grande. Façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos. A todos. Eu ouvi um dia, irmãos, um pastor falar uma coisa que eu falei, não acredito no que eu estou ouvindo. Não acredito. E ele falou assim, tem um pessoal ali que veio pedir para mim se eu posso fazer uma cesta básica para eles, mas eu não dei, não. Eles são espíritos, não dei. Ignorante, não julgue ninguém pela religião, pela cor da pele, pelo que a pessoa faz ou deixa de fazer. Julgue primeiro pelo caráter e atenda pela necessidade. Atenda pela necessidade. Fazer o bem a todos. Fazer o bem a todos. Fazer o bem a todos. Ajudar, cuidar. Ajudar, cuidar, dar pão, roupa, se for possível. E aí ele vai e dá um acréscimo, principalmente aos domésticos na fé. Nós temos pastores e pastoras na nossa igreja que só faz coisas para outras denominações. A Bianca estava ao lado da esposa de um presidente de um dos estados da nossa igreja, e conversa vai, conversa vem, ela começou a elogiar uma igreja que tem lá. Eu não vou dizer o nome da igreja, porque a minha intenção não é fazer nenhuma crítica à igreja, estou contando o fato. Igreja boa, igreja legal. Aí ela começou a contar vantagem. Eu envio todo mês uma quantia para aquela igreja, manter não sei quem lá na África, manter não sei quem lá na China. Então, aí a Bianca falou assim, o nosso trabalho social, você ajuda? Ela falou assim, não, que trabalho? Nós temos um trabalho social, lindo. Aliás, vale a pena dizer aqui publicamente que eu acho que a única igreja que tem hoje um projeto que atende às necessidades, como o Projeto Lucas, somos 18 ônibus, 20 hoje atendendo por todo o Brasil, assistência dentária, os primeiros socorros. Eu não sei falar muito bem disso, porque está ali o Fernando que sabe, a Bianca também. E hoje nós estamos com um projeto lindo que nesta convenção nós vamos apresentar, não sei se amanhã ou depois, vamos apresentar o segundo ônibus do Projeto Margarida. Segundo ônibus, é um projeto lindo, irmãos. Ninguém tem isso no Brasil. É um ônibus que foi montado, é caro,
É caro, foi montado para fazer um atendimento numa das doenças que mais mata a mulher no Brasil, que é o câncer de mama. É uma das doenças, a segunda doença que mais mata a mulher é o câncer de mama. E a primeira, por incrível que pareça, vocês não sabem, é infarte. Eu não sabia que mulher tinha infarte. Mulher tem infarte. Sabe por que ela tem infarte? Porque ela tem coração. Gostou do trocadilho? Eu sou pago para isso, irmão. Eu não sabia disso, a gente vai pesquisando e descobre. Então nós montamos um aparelho de alta resolução, super moderno, para fazer a prevenção. É tão importante este projeto que alguns médicos de renome estão oferecendo que eles querem fazer parte do projeto. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos recusando, porque tem muita gente na fila querendo ajudar. Nós vamos dar o relatório, parece que já cadê a Bianca? Não. Só de passagem, quantas mamografias já fizemos pelo Brasil afora? 6.000 mamografias. 6.000. Nós temos um médico que lauda. Aí a Bianca falou tudo isso para ela, falou assim, eu não sabia. Sabe o que é? São pessoas que não querem saber da nossa igreja. O que querem saber da nossa igreja é só uma posição, é só um salário, mas não quer saber dos projetos sociais que a nossa igreja tem. A Bianca falou para ela do projeto e pegou, encontrou com ela e mostrou a revista para ela. Esta igreja que essa pastora mandava dinheiro, eles não tinham know-how. Sabe o que aconteceu com eles? Olhe bem, irmãos, não estou criticando. Eu não gosto de criticar nenhuma igreja. Estou falando um fato que aconteceu. Eles tiveram que procurar nós lá para ajudá-los, porque eles não têm know-how e nós temos esse know-how. Então, aquele know-how do SOS Norte de Minas, que todo mês distribui toneladas de roupa, de alimento para os pobres ribeirinhos lá na beira do Rio São Francisco. Fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Principalmente aos domésticos na fé. Irmãos, eu vou dizer vocês já sabem a posição, mas eu vou repetir. Eu não sou contra nenhuma outra igreja, nem um pastor de outra igreja. Pelo contrário, eu sou a favor, porque o reino tem que continuar crescendo. Sou fã de muitos pregadores, que não são da nossa igreja. Tem alguns que ficam enrolando, mas a maioria fala bem. Sou fã de muitos cantores da nossa igreja, sou fã mesmo. Mas, infelizmente, a nossa igreja, o nosso ministério se enveredou por um caminho de subserviência. Realizamos seminários e eventos e só chamamos pregador de fora para vir ensinar a nossa membresia, como orar, como pregar. E vocês acreditam, irmãos, que até gente que vem de fora ensinar nós a orar pelos enfermos? É a nossa base. Quer aprender a orar pelos enfermos? Quer? Sua mulher ensina você. Seu marido te ensina. Irmão, eu vou repetir. O pastor Mário não sou radical, mas nós temos que dar uma refletida e começar a valorizar os nossos pregadores. E ontem eu ouvi do Josué uma coisa que eu também tenho dito. Nós temos os maiores pregadores do Evangelho do Brasil na Igreja do Evangelho Quadrangular. E olhe bem, não é só homem não, mulher também. Vamos fazer bem a todos, mas vamos socorrer aqueles que estão próximos. Vamos atendê-los. Vamos atendê-los.
Por isso, eu ia fazer uma coisa, eu resolvi, porque está muito longe. Mas que dá vontade, dá. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Vamos refletir nessas coisas. Irmãos, impressionante. Vocês viram a abertura desse evento, né? Uma convenção com nível de seminário, escola de sabedoria. Vocês viram essa abertura? Eu não falei para vocês ainda, eu falei só para Deus. Hollywood é fichinha. É uma brincadeira, tá, irmão? Claro que não é nenhuma pretensão. Uma coisa linda dessa. Este evento que vocês começam a participar hoje, o que vocês vão ver e ouvir aqui, se fôssemos cobrar um preço real, para não ganhar nada, porque eu não quero ganhar, não tem interesse nenhum. A Igreja do Evangelho Quadrangular não tem nenhum interesse em ter lucro nessa convenção. O que foi arrecadado em inscrição está sendo gasto com os recursos tecnológicos, com mão de obra, como é que chama? Tem outro texto que eu esqueço aí. Esse problema de DNA que a gente tem. Logística aí. Você sabe o que é DNA, né? Data de nascimento antiga. Então a gente começa a esquecer as coisas. A logística. Nós teríamos que cobrar de 500 a 800 reais. Mas sabe por que eu estou falando isso? Vocês acreditam que eu recebi 3 mensagens no meu celular dizendo: pois é, mas uma convenção dessa, uma inscrição dessa tão cara, como é que eu vou? Gente reclamando do preço da inscrição. É claro que é pouca gente reclamando do preço da inscrição, mas quando tem um evento de outra denominação, tem denominações aí, tem movimentos aí que fazem, vou repetir, eu não sou contra, movimentos de uma semana, é um trabalho que as pessoas ficam lá, entendeu? É R$1.000, R$1.500. Lá, para os outros, vale a pena pagar 500, vale a pena pagar 1.000, mas para nós não vale. Sabe por quê? Só as coisas dos outros que prestam, que vale, que pode. E eu conclamo este ministério como conclamei ontem a liderança nacional. Nós temos que nos libertar desta subserviência. E começar a valorizar os nossos talentos, os nossos cantores, os nossos pastores. Eu estava vendo esses dias, e ontem, por acaso, aqui no hotel, estava vendo aquele documentário. O documentário do guepardo, da África, guepardo. O guepardo é, no momento, o animal mais veloz do planeta. A velocidade média dele, 96 quilômetros por hora. Já houve registro de guepardo fazer 103 quilômetros por hora. Ele é esguio, ele é preparado para a corrida. De repente, ele arma a estratégia dele e quando ele foca no animal, inclusive, o animal que tem um índice de aproveitamento na sua caça maior do que os outros, é um alto índice. Não lembro agora o número, mas o índice dele quando ele sai para a caça, de acertar, é maior do que o leão, inclusive. Quando ele marca, ele vai, velocidade, e ele vai. E ele tem outro problema, ele só resiste. Escuta, eu estou passando da hora? Nem olhei o relógio ainda, gente. Não, nossa, tem 1h30 ainda na frente. Olha só, o guepardo, ele tem só um problema. Ele só pode correr de 30 a 40 segundos. Então ele dá tudo. Ele pode dar 106, 103 quilômetros, já foi registrado, maior velocidade do guepardo. Ele vai, e ele consegue a caça.
Ele pega a gazela. Ele tem que recuperar logo as forças, rápido, rápido, tem que recuperar as forças rápido. Aí ele começa a comer. Ele tem, no máximo, 2 a 3 minutos para comer o que ele pode. Porque, de repente, chegam os leões, chegam os chacais, chegam as hienas, que vivem de favores de outros animais. E ele come, 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 e de repente ele para de comer. Tem alguns que não chegam nem a comer. Tem que usar a velocidade para correr. Às vezes eu fico pensando, né? O que nós gastamos para fazer um evento, gastamos para fazer um evento, para montar um palco, que nós gastamos para divulgar, para trazer pessoas, nós gastamos, aí nós conseguimos colocar diante de nós a presa. Vocês são a presa, conseguimos colocar. Aí eu pego e chamo um outro pregador de uma outra denominação, que muitos deles nunca construíram uma igreja, alguns sim, outros não. E nós entregamos a nossa presa para eles e pagamos, porque eu sou contra este mercado, inclusive se este mercado surgir dentro da igreja do Evangelho Quadrangular, eu vou combater esses mercenários que cobram. Tem mercenário aí cobrando 10 mil reais por mensagem, 20 mil reais. Não, eu vou, mas quantas mensagens? É 13, é 30 mil. Vai tomar banho. Eu não concordo com... sabe por quê? Porque eu nunca fiz isto. Eu nunca fiz. Mas nós entregamos para essas pessoas. Passa 2 meses, 3 meses, 4 meses, ele abre uma obra com o dinheiro que você deu, a presa que você colocou à disposição dele. Ele abre uma obra na rua de lá. E isso está acontecendo. Vou repetir, não sou contra. Nós podemos pensar numa outra alternativa de... Eu acho que muita gente de fora tem que nos ensinar. Eu aprendi muita coisa ouvindo pessoas de fora, mas nós temos que organizar e definir. Façamos o bem a todos. Mas principalmente aos cantores domésticos, aos pregadores domésticos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Eu gostaria que você, irmãos, Ô Toninho, você já pensou, Toninho? É o Toninho que está aí? Nossa! Fica em pé, você viu? Olha o Toninho aqui. Não parece o Toninho? Não, mas não é o Toninho. Mas então, você, Nelson, aí, você falou alto aí, olha aí. Hein, Nelson? Ô, Nelson, que sonho, né, que a gente tem de ter essa igreja de Gálatas, na igreja do Evangelho Quadrangular, né? Pastores pararem de brigar porque quer ser vereador, brigar porque quer ser deputado, brigar porque quer ser do Conselho Nacional, Conselho Estadual. Procure primeiramente ser servo. Procure primeiramente isso. E ele vai te dar uma oportunidade uma hora dessa. Lá em Belo Horizonte, quando eu consagrei os primeiros diáconos, aí
Aí eu consagrei o diácono, fulano vai ser diácono, e ele ia muito com a mulher dele lá. Aí, no domingo seguinte, a mulher dele falou assim: pastor Mário, o senhor chamou meu marido para ser diácono. E eu, o que eu vou ser? Você vai ser a mulher do diácono. Tá bom, não tá? Mas bom demais. Tá bom demais. Diga comigo: eu sou Gálatas. Tá fraco. A congregação toda, nas galerias que estão tomadas, todos digam: eu sou Gálatas. Eu sou Gálatas. Que Deus abençoe. E que a nossa igreja seja transformada em os nossos corações.